Olha, gente, vamos lá. E aí, Paty? Oi. O que você achou da pergunta do Anderson? Interessante, eu acho que é a dúvida de muitas pessoas. Viu aí, gente? Interessante, intrigante. Então ouçam aí. Vejam o que é que o evangelista Anderson perguntou. Evangelista Anderson, gostaria de saber por que Deus permite que algumas crianças nasçam com deficiência e qual o pecado delas para tanto sofrimento? Paz no Senhor, gente. Olha nós aqui para dar uma resposta maravilhosa. Gente, esse grito que vocês estão ouvindo, grita ai, Paty. Ai. Tá vendo? Isso aí é a minha esposa atrapalhando meu vídeo. Mas eu vou cortar esse pedacinho. Queridos, a paz do Senhor. Anderson é evangelista da nossa igreja Semeando Fé. Eu quero agradecer a Deus pela sua pergunta. Eu entendo que essa pergunta, segundo o que você nos disse, é a pergunta de um companheiro que trabalha com você. Então eu quero mandar o meu abraço, as minhas considerações a todos os amigos da empresa Canva e dizer que no nome do evangelista Anderson, nós estamos aqui deixando uma resposta para uma pergunta intrigante que é essa que todos nós acabamos de ouvir. Acreditem, esta pergunta é a pergunta de toda a humanidade. O que as pessoas têm dificuldades, antes de tudo, de se perguntar é o contrário dessa pergunta. Deveríamos falar exatamente assim: nossa, como Deus é bom e nos poupa de que todos sejamos deficientes. Logo, entenderíamos na contrapartida o quão assombroso, assolador é o efeito do pecado em nossas vidas. A ausência de tantas pessoas com enfermidades congênitas está exatamente no fato de que a misericórdia de Deus se manifestou sobre as nossas vidas. Porém, para falar desse assunto, eu quero ouvir ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Filho de Deus. E o evangelista João registra esse comentário porque sua pergunta é a pergunta dos discípulos de Jesus, há 2000 anos atrás. Ouçam o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 9. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Primeiro, quem viu foi Jesus, não foram nem os discípulos. E aí a Bíblia diz que os seus discípulos então lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Então a primeira coisa importante é o nosso desafio de fazer que todos os irmãos entendam que Jesus não está associando a ausência de pecado dos pais. Ele está dizendo para os discípulos que não deveria se apoiar na sustentabilidade, no sentido de que, olha, pelo pecado do pai, o filho está sofrendo este mal. Não, Jesus está dizendo algo muito mais profundo. Para entendermos a profundidade dessa questão, nós deveríamos nos lembrar do que está escrito lá no livro do Gênesis. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e o homem foi colocado sobre tudo o que Deus havia criado, e estando na condição de Senhor, com toda a autoridade sobre tudo o que Deus havia criado. Havia também uma condição, e essa condição se torna exatamente o problema. O homem não conseguiu ser obediente e fiel a Deus. E aí então, desobedecendo a Deus, ele comete um erro. Ele comete um pecado, e aí por conta da justiça divina, não é mais possível que o homem consiga estar diante de Deus com aquela situação. Ele é tirado de dentro do Éden e recebe a misericórdia de Deus para dar continuidade aos seus dias. Porém, diz a Bíblia, que por conta disso, até a terra passou a produzir espinhos e abrolhos. Essas duas expressões, elas estão fortemente conectadas ao que nós vamos chamar aqui de relação entre o pecado do homem e as consequências do pecado. Espinhos e abrolhos, e o homem no meio sofrendo por conta dos seus pecados. A partir daí,
nós conseguimos entender o seguinte, que até a terra, que antes não produzia espinhos, passou a produzir nos seus frutos. Agora vejam, esta expressão hebraica, ela se amplia, ela assume uma conexão muito forte com o que eu estou aqui. Eu estou falando com vocês, eu estou com uma pessoa aqui no Rio Grande do Sul, minha cunhada, assistindo, e junto com ela está o seu esposo. Eu vou chamar ele de Bá, Paty. O Bá. E eles fizeram uma fala interessante. A fala é óbvia, é essa aqui, ó. As pessoas, elas sofrem deficiências na sua genética. São males congênitos. Eu estou dizendo a vocês que, dentro da interpretação bíblica, a deficiência genética está associada a este momento da história da humanidade que a Bíblia registra como: e a terra passou a produzir espinhos e abrolhos. Para tornar isso mais teológico, nós vamos entender uma outra questão. Uma vez que o homem pecou, ele então está fora da presença de Deus, mas o pecado traz consigo um salário, e o salário é morte. A princípio, nós temos essa convicção que o maior mal em relação à morte é a separação eterna de Deus. Mas a separação eterna de Deus é chamada de segunda morte. A primeira morte é essa, é a convalescência, é o estado de destruição e de degeneração do corpo humano. Portanto, ouçam o que vai dizer o apóstolo Paulo na carta aos irmãos de Coríntios, no capítulo de número 15, eu quero ler para vocês. A partir do versículo 51. Eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Essas palavras são maravilhosas. Incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Porque convém que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e este corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Isso aqui é uma promessa, há uma expectativa para toda a humanidade, e a expectativa está nesta palavra: tragada foi a morte pela vitória. Logo, ele continua dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E aí olha o que ele vai dizer: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer o seguinte: que você não deve culpar ninguém pelas suas deficiências. Inclusive, eu entendo a preocupação na pergunta dos amigos do evangelista Anderson, e é a maioria das pessoas que tem essa pergunta. A questão não está em Deus, ok? A humanidade recebeu da parte de Deus autoridade sobre tudo que Deus havia criado. Se nós não tivéssemos caído com Adão ou em Adão, estaríamos desfrutando de todos os privilégios que a autoridade que Deus nos deu poderia nos dar. Mas caímos. Por isso, sofremos as consequências. Você acha isso estranho? Pois deixa eu te contar uma coisa. Todos aqueles que estão em Cristo, diz a Bíblia, são chamados de novas criaturas. E a minha pergunta para você é essa daqui: tendo nascido de novo, nascido da água e do Espírito, sendo imbuídos de autoridade espiritual para lutar contra principados e potestades, você tem lutado? Essa jornada contra o mal tem sentido para você? Então entenda, por favor, como seríamos se não tivéssemos tido essa crise do pecado. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo de número 12, que há uma luta cósmica, e uma das inferências dessa luta é a luta do bem contra o mal. Portanto, esse é, sem dúvida nenhuma, o centro da batalha que nós estamos. Uma luta entre o bem, ou contra o bem e o mal, e nós ali.
participando dessa batalha. O que eu preciso ter consciência é o que Jesus disse aos discípulos. Ele disse: há aqui, nesta enfermidade, uma gloriosa oportunidade de que o nome de Deus seja glorificado. E aí nós vamos descobrir nas falas de Jesus que o prazer de Deus é dar ao homem essa oportunidade. Aí então, lembra que eu disse no começo, Anderson, que as pessoas deveriam se perguntar: oh, que bom, nem todos temos recebido a paga plena dos males que cometemos. Então vejam vocês, o prazer de Deus era salvar e resgatar a humanidade. Para isso ele enviou o seu Filho. Vocês conhecem a Bíblia, conhecem a história, viram o que aconteceu. Essa humanidade, mesmo tendo crianças deficientes, mesmo tendo pessoas enfermas, não reconheceram o plano da salvação. Hoje, a igreja está à luz da Bíblia, expondo para as pessoas que há um caminho para que elas possam rever a sua eternidade. Até porque, quando você tem esse encontro com Jesus, uma vez que você convive com essa realidade do pecado, que o salmista vai dizer no Salmo de número 51, em pecado concebeu-me a minha mãe. Logo, nós convivemos com isso. O que nós precisamos entender é que isso não é o fim. A enfermidade de uma criança não é o fim. A sua enfermidade não é o fim. Você precisa, na verdade, estar vivendo essas duas expectativas. Primeira, a de que o seu corpo corruptível poderá se revestir de incorruptibilidade. Ou, se Cristo voltar, você poderá desfrutar deste ambiente de transformação e o seu corpo mortal ser revestido de imortalidade. Agora ouça o que disse o apóstolo Paulo aos irmãos de Roma, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. E aí, a partir do versículo de número 31, que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora ouçam isso aqui. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas essas coisas? E aí então ele faz uma fala bonita, maravilhosa e gloriosa, e no versículo 34 ele diz: quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Agora vejam, o que é que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada, ok? Esses versículos somados estão nos dando uma diretriz. Eles estão nos ensinando que nós temos que ter consciência do tamanho da justiça de Deus. A justiça de Deus é tão grande que ele não poupou nem o seu filho a fim de resgatar a humanidade de um estado de juízo que nós já estamos passivamente condenados. Então ele entrega ao seu filho para nos resgatar dessas condições. E aí eu me pergunto, diante de tanta preocupação sobre quem pecou, por que isso, por que daquilo, o que é que nós estamos fazendo? Por isso Paulo conclui dizendo: o que é que nos separará do amor de Cristo? Ouçam Jesus dizer: não foi ele e nem os seus pais que pecaram. Nós estamos dentro de um processo onde a justiça de Deus está sendo manifestada. E a justiça de Deus se manifesta para nos purificar e, consequentemente, nos dar o bem, ou melhor, o fim que tanto desejamos, a eternidade com Cristo. Por ora, eu quero dizer ao amigo do Anderson e a todos os irmãos que estão no nosso canal: fiquem firmes na iminência da volta de Jesus, porque Paulo garante, eu creio nisso, a trombeta soará e nós teremos os nossos corpos transformados. E aí então, enquanto Jesus Cristo não vem, cabe a mim e a você interceder, orar, como Jesus fez com o menino, com o homem do capítulo 9, melhor dizendo, que era cego desde nascença, mesmo sendo questionado, Jesus então dá a ele possibilidade, restitui o seu globo ocular e deixa-o em condições de viver, mostrando
que o prazer de Jesus, o propósito de Deus é trazer-nos uma condição de vida melhorada. Mas lembre-se do que disse Jesus. Um dia, quando Jesus recebeu um paralítico, ele disse assim: os seus pecados estão perdoados. E as pessoas questionaram. Ele disse: mas o que é mais importante? O que é que vocês acham mais importante? Perdoar o pecado ou dizer ao paralítico: levanta e anda? Então, eu encerro a minha participação agradecendo sua presença no nosso canal, pedindo para você se inscrever, pedindo para você compartilhar esse vídeo, dizendo o seguinte: você que está tão preocupado com as enfermidades que assolam o mundo, como está você e a sua alma? O quanto você está preocupado em passar a eternidade? E os cristãos ouçam o apelo de Paulo: o que me separará do amor de Cristo? Eu espero que você tenha coragem de escrever aí embaixo dizendo: nada me separará do amor de Cristo. Testifique isso nas suas redes sociais, para os seus amigos, e diga: nada me separará do amor de Cristo. As aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que Deus há de revelar em nossas vidas. Sejam abençoados, enriquecidos de paz e de graça. Eu sou o pastor Gessé Carlos e em nome do projeto Palavra Andada, eu quero agradecer a todos vocês. Dizer que nós estamos na rua Pedro Manieri, número 220, aqui no Jardim, no Residencial Oliveira. Igreja Ministério Pentecostal Semeando Fé. Um abraço a todos os queridos irmãos. Anderson, estamos juntos para a glória de Deus. Você, Claudete Bach, assistindo com a gente aí, manda um alô para a galera. Alô, paz do Senhor. Fala aí que cidade que vocês estão. Canoas, Rio Grande do Sul. E o povo aí tem esperança também ou estão tudo fraquinho? Tem esperança. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele vem primeiro para o povo de São Paulo que está mais alto ou para o povo do Sul que está mais lá embaixo? É tudo junto. Ah, tá vendo aí? Tudo junto e misturado, gente. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. Fiquem na paz do Senhor. Shalom. Baruch Rabá Hashem Adonai.